Pessoal, quero compartilhar com vocês essa minha nova lista de ações que só nesses últimos 6 meses já se valorizaram mais de 40, 50, 60 e até mesmo quase 70%. Então, se você quer dar uma olhada nestas empresas, encontrar alguma oportunidade nelas, continua no vídeo que eu vou mostrar cada uma e detalhes das suas cotações, bem como dos seus preços e do seu valuation. Então vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, essa nossa primeira empresa que a gente vai falar é da área de telefonia, especialmente um setor que cresce muito, que é a parte de fibra ótica, né? Você conhece essa empresa? A empresa que nós estamos falando aqui é da BrisaNet, né? Percebi até que ela vem patrocinando times de futebol e fazendo bastante propaganda, né? Especialmente uma empresa que cresce muito aí no setor ou, né, na região norte e nordeste. Eu separei alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar para vocês em relação a essa empresa. Uma coisa que me chama muita atenção é a sua margem EBITDA, ou seja, descontado taxas e depreciações. Ela tem um número interessantíssimo. Só nesse segundo trimestre de 2023 alcançou um valor de 49%. E isso representa um crescimento na ordem de 8,6%. Interessante que esse tipo de empresa possui uma certa rentabilidade, especialmente empresas que agora vão aderir, né, ao leilão, né, participar aí dos leilões de 5G. Sabemos que essa é uma demanda grande, afinal, o Brasil é um país muito grande, extenso, onde empresas localizadas em setores específicos, por exemplo, empresas de telefonias que atuam apenas na região norte do país, ou que atuam apenas na região sul, né, como por exemplo o Unifique, ou que atua no centro-oeste, enfim, nós temos células de empresas de telefonias que atendem muito bem um setor ou uma região específica do Brasil. É um modelo de negócio muito interessante. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que a BrisaNet possui um endividamento baixo. A sua dívida líquida sobre EBITDA, que pode ir até 3, ela tem 1,38. Ou seja, é uma empresa de telefonia de infraestrutura que se alavanca pouco. Aqui a gente consegue ver como que é o crescimento dela e como ela está se ajustando, por exemplo, nos CAPEX, investimento de longo prazo em ampliações, também as suas formas de distribuição, o 5G que ela está participando, importantíssimo para a empresa de telefonia. É muito interessante esse tipo de modelo de negócio. Eu até separei aqui alguns dados que eu gostaria de mostrar para vocês. Veja só nesses últimos 6 meses a empresa cresceu bastante, né? Na ordem aí entre 30% a 40%. Nos últimos 12 meses ela ficou estacionada. Então, quem sabe pode ser aí uma oportunidade, né? Aqueles que procuram por assimetria, veja que ela já atingiu uma máxima de 3,84 e agora está próximo do seu teto. Ela apareceu aqui uma oportunidade de 1,75 nas últimas 52 semanas. Ela vem pagando pouco dividendo, mas paga, e aqui estão seus resultados. Uma coisa interessante que eu observei é que essa empresa, apesar de nova na bolsa, ela tem uma liquidez média diária bem alta, ou seja, não vai ser nenhum problema você comprar ou vender esse tipo de ação. Outro número que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a relação da dívida líquida pelo patrimônio líquido, que está em cerca de 52%. Outra coisa que a gente pode observar é que a margem líquida está em dois dígitos, por volta de 10%. Remunera, né, tem um retorno sobre os investimentos, né, o ROI de 8,41 e um ROIC de 7,36. Nós aqui não encontramos nem aumento de receita e nem aumentos de lucros, porque é uma empresa recente aí na bolsa, ok? Um ponto que vocês devem tomar atenção é que a taxa de aluguel está um pouco alta. Cuidado com o novo indicador de preço, que quanto mais ações alugadas, maior é a taxa de aluguel e maior pode ser a força vendedora. Casas de análises ou grandes investidores podem alugar com a perspectiva de vender mais barato e lucrar com a diferença. Então, um ponto de atenção em relação a aluguel de ações. Nossa, próxima empresa, nós vamos falar aqui de uma empresa que atua na área de saúde. Claro, saúde. Interessante um dado que essa empresa mostra, por exemplo, o crescimento, ela trabalha com receita na ordem de bilhões, 23 bilhões de faturamento ou de receita, né? Possui aqui um lucro também na ordem de bilhões, ok? E também possui aqui duas áreas de atuação, tanto na saúde quanto na área de odonto. Uma coisa que eu gostei de interessante aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é um resultado
que ela fez uma pesquisa onde ela encontrou qual que é o maior desejo de consumo dos brasileiros. Pessoal, vocês sabiam que em 2019 o desejo do brasileiro, em terceiro lugar, era ter um plano de saúde privado? E agora, em 2020, o desejo número um dos brasileiros é ter um plano de saúde. Saiu aqui do terceiro lugar e partiu para o primeiro. Isso é interessante. Saber que uma empresa atua nesse modelo de negócio, um modelo em que cresce, né, de forma exponencial, constantemente, com bons lucros e sabendo que a população brasileira está envelhecendo, uma empresa na área de saúde faz muito sentido, especialmente porque é uma área em que demanda muito dinheiro, investimento e também rentabilidade. Você conhece essa empresa? A Apvida. Recentemente ela se fundiu também ao grupo Notre Dame Intermédica, e vem alcançando aí bons resultados operacionais. Eu não vou detalhar muito aqui, ponto a ponto, mas eu gostaria de mostrar alguns resultados que me chamam a atenção. Por exemplo, veja só que interessante, olha, só nesses últimos 12 meses ela caiu quase 50%. Porém, ela recuperou esses 50% nos últimos 6 meses. Hum? Então, passado ali toda aquela turbulência de eleições, virada de ano, a empresa vem se recuperando, mostrando que ela é resiliente. Se você notar, ela está no meio do caminho aqui, olha. Ela já atingiu uma cotação máxima de R$ 8,35, está num preço atual de R$ 4,46 e bateu uma mínima de R$ 1,94. Ó, veja só, aqui deu quase 300% de aumento. E se ela voltar para os seus patamares originais, daria quase 700%. Então, uma empresa que está se recuperando. A sua liquidez média diária é altíssima, quase 400 milhões aí na B3, ok? Outro ponto que eu acho interessante é que ela está abaixo do seu valor patrimonial. Tomem cuidado com o PL, que está negativo. Ela não está tão alavancada na questão de dívida, na verdade, ela está com quase zero de dívida, o sonho de todas as empresas. E uma coisa que vem me chamando a atenção é esse crescimento de receita nos últimos 5 anos, 43%. Isso pode, no curto prazo, ajudar tanto no ROI quanto nas margens líquidas, a empresa se reequilibrar e fazer com que essas receitas sejam revertidas em lucro, ok? O mercado não está torcendo tanto assim para sua baixa, afinal, a quantidade ou a taxa de empréstimo, né, de aluguel das ações para opções vendidas está bem baixa, 0,5%. Não tem tantas ações assim sendo alugadas. Então aqui temos uma empresa da área de saúde, né? Você investe nesse tipo de empresa? Tem alguma aí na sua carteira? Coloca aí no campo dos comentários. Vamos para a nossa próxima empresa. Aqui a gente vai falar de uma empresa da área de máquinas e equipamentos. É uma empresa que possui longo tempo de mercado, né, desde 1979. Tem uma produtividade instalada de cerca de 150 toneladas de peças acabadas. Produz uma gama bem diferente de peças, também compressores, né? É uma empresa aí muito conhecida, especialmente da região sul, um polo de alta produção e industrialização do nosso país, né? Possui peças aqui, tanto peças pesadas quanto peças, máquinas e equipamentos, né, na verdade. E essa empresa aqui, a Schulz, é provável que você já tenha visto, né? Se você visita aí uma funilaria, uma bicicletaria, né? Você já deve ter visto aqui esta marca de compressores sendo utilizadas. É uma das mais tradicionais. Uma coisa que me chamou a atenção é que a Schulz, ela tem uma participação em negócios, né? Tem até mesmo instalações em outros países. Então veja, uma empresa brasileira que tem presença em outros países. Isso eu achei interessante. Depois vocês podem dar uma conferida aqui, ok? Passando um pouco aqui sobre a Schulz, eu conheci a história e é uma história de uma empresa assim que tem uma boa características de desenvolvimento, né? Está sempre aí na vanguarda de desenvolvimento de novas máquinas, né? Por exemplo, dizem que os compressores dela é um dos melhores aí do mercado. Ela tem tanto unidades Fabris, né, aqui no Brasil, também tem nos Estados Unidos, filiais na China, também tem até na Suécia, né, lá na Europa, na França. Bem interessante, uma empresa nacional que tem representações internacionais. Alguns números interessantes, é uma empresa que paga até um dividendo legal, ok. Nos últimos 12 meses subiu 60% e nos últimos 6 meses também apresentou aqui um crescimento na ordem de quase 50%. É bem interessante.
Se a gente observar aqui, ela já atingiu uma cotação máxima de 7,70, ela está próximo da sua máxima, mas já marcou uma mínima de R$ 4. Vamos dar uma olhada nos seus indicadores de eficiência? É uma empresa que tem uma boa liquidez média diária, quase 3 milhões aí na nossa bolsa. Outra coisa que eu acho interessante mencionar é que para esse tipo de empresa ele tem um PL não tão esticado, lembrando que Graham fala de um número até 15, né, um benchmark de mercado, um preço sobre valor patrimonial um pouquinho esticado, normalmente até 1,5 é aceitável. Outra coisa que a gente pode comentar, suas dívidas muito baixas, especialmente empresa, né, que tem sede lá fora, que costuma fazer hedge em dólar. Mas isso não afeta muito a empresa. Veja que ela tem uma boa eficiência, né, operacional, uma vez que seu endividamento é extremamente baixo, né? Muito bom. Isso também se reflete aqui, olha, crescimento de receita 25% e lucro 50%. Pessoal, Schultz, você conhece essa empresa? Acompanha de perto? Você acha que valeu aí o conteúdo, né? Se está valendo até agora, considere seguir a gente aí no canal e dar aquele like no seu vídeo aí. Muito bem, continuando, um ROI importantíssimo. Sabemos que o ROI é muito estreito para as empresas, especialmente indústrias, mas aqui ela garante 26% e uma margem líquida de quase 15%. Pessoal, praticamente todos os resultados aqui na ordem de 2 dígitos. Incrível, né? A questão dos empréstimos, né, as taxas, não tem uma taxa tão grande assim de aluguel das ações, então aqui corre tranquilo, isso não é um problema para ela, tá bom? O código dela é SHUL4, SHUL4. Comenta aí se você tem este ativo na sua carteira. A nossa próxima empresa, nós vamos falar aqui de uma empresa da área de energia. Pois é, você conhece esta empresa? Recentemente ela vem aí tomando bastante manchetes no jornal, especialmente sobre a desestatização dela, né? Sabemos que ela atua num estado bem concentrado ali do Paraná, é uma empresa aqui da área de geração de energia, é uma empresa que apesar de estatal, está deixando ali do comando majoritário estatal, ela possui bons indicadores, até mesmo um triple A da escala FIT, né? Escala aí que dá como se fosse notas para as empresas em relação à sua eficiência. Ganhou também alguns prêmios em relação à sua própria empresa e é uma companhia aí que trabalha em diferentes estados. Essa concentração, especialmente no Paraná, parte de distribuição, geração, né? E também transmissão, mas também opera em outros estados, transmitindo esta energia e também gerando através de quase todo o território nacional. Estamos falando da nossa querida Copel. Veja só, a Copel ela também trabalha na questão de bilhões de receitas, capacidade de geração de energia muito grande, na ordem de mais de 6,9 megawatts de capacidade instalada, vende para o mercado livre de energia. Aqui é uma fatia importantíssima para esse tipo de empresa, porque é onde você tem as melhores margens e também trabalha na questão de distribuição. Pois é, também distribui essa energia. Basicamente, ela é cliente de si mesma, distribui através de si mesma para os seus próprios clientes. Trabalha desde o começo até o fim da linha. Pois é. Vamos dar uma olhada nos seus números? Sabemos que a Copel aí tem ocupado bastante a manchete de vários noticiários. Ela tem uma máxima aqui de 8,60, está cotada num preço atual de R$ 8, mas já marcou uma mínima de 5,83. Paga dividendos regulares, tá, pessoal? Nos últimos 12 meses, quase 30% de aumento, mas nos últimos 6 meses, mais de 40%, ok? Certo? É uma empresa que tem excelentes margens, ou, perdão, liquidez média diária, e as suas margens aqui, falando do valuation, ela está bem interessante. Um preço sobre valor patrimonial justo, um PL quase perto ali do limite, ok? A questão de dívida muito bem controlada, 0,55. Sabemos que é uma empresa estatal e isso é um pouco difícil. Possui ROIs interessantes e tem um crescimento de lucro na ordem de 2 casas decimais. Uma margem líquida também bem interessante, 8,78, e é uma aposta do mercado para que, com esta saída majoritária do governo do estado do Paraná, ela tenha melhores índices operacionais. Questão da taxa de aluguel está um pouquinho elevada, mas isso pode ser ajustado. Você tem essa empresa na sua carteira? Também é uma querida aí da sua carteira? Coloca aí no campo dos comentários.
A nossa próxima empresa, também falando aí da parte de geração e transmissão, uma empresa nova na bolsa, ela tem pequenas células de transmissão, mas muito eficiente. Ela atua não só no Brasil, mas também no Peru e na Colômbia, né? Ela tem aqui um free float de aproximadamente 47%, uma capacidade instalada de rede de transmissões que vem crescendo a cada dia. Também tem alguns micropolos de geração de energia, ok? Ela faz parte aqui do índice de ESG, são empresas que respeitam o meio ambiente, ok? Capacidade de governança e tudo mais. Aqui mostra alguns prêmios que ela vem ganhando e nós estamos falando da Alupar. Você tem ela na sua carteira? Gosta dessa empresa? Aqui mostra até algumas parcerias de empresas que provavelmente você tem na sua carteira, né? Ela tem parcerias, né, com as geração, né, de energia e distribuição Celesc, Taesa, Eletrobras, enfim, interessante. Vamos dar uma olhada aqui nos seus números e indicadores? Vamos lá. Eu separei aqui para vocês. Sabemos que a Lupar paga bons dividendos. Já teve uma máxima de 10,16, está quase perto do teto aqui, né, 9,57, mas já marcou uma mínima de 7,37. Nos últimos 12 meses, 9%, mas nos últimos 6 meses ela vem se recuperando, né? Aproximadamente 20% de aumento aqui, ok? O que mais a gente pode falar? Ela tem uma liquidez média diária. Aqui está baixo porque eu estou com o ticker 4, ok? Que são as preferenciais. Mas quando você trabalha com o ticker 11, ela tem mais liquidez, que seriam as units, tá bom? Vamos falar dos seus números? Está interessante na questão de preço sobre valor patrimonial. Sabemos que essas da área de energia é assim mesmo. Um PL interessante, não bateu os 15, ok. Dividendos muito bons. O que mais a gente pode mencionar? A questão da dívida, ela está um pouco endividada, tá, pessoal? Aqui merece uma certa atenção, não pode passar de 1 esse valor aqui. E esse não pode passar de 3, está em 3,74. Vamos ver agora com essa mudança como que isso melhora, tá bom? Mas ela compensa aqui, olha, crescimento dos lucros 18% e receita 20%. Possui um ROI de 2 dígitos e uma margem líquida de quase 25%. Poxa vida, interessante. Outra coisa que a gente pode observar é a questão do aluguel das suas ações. Está com uma taxa um pouco alta. Cuidado para que não tenha muitas casas de research, análises, grupos de investimento alugando essas ações, forçando o preço para baixo, para que eles possam recomprá-las, né, mais barato e lucrar com a diferença. Atenção com este ponto, ok? Certo? Muito bem. Pessoal, gostou desta lista? Comenta aí no campo de chat e não esquece de dar aquele like no nosso canal. Agradeço. Até mais. Tchau, tchau.